Bem-vindos para mais uma reflexão sobre como ouvir a voz de Deus. Essa é a parte 4. Se você não escutou as outras, é importante você iniciar na introdução, parte 1, parte 2 e parte 3. E hoje nós vamos continuar com a parte 4. Espero que esteja gostando. Dê o seu feedback. Então, vamos para esse momento. Essa é a tela que nós terminamos o nosso terceiro encontro. Até que ponto nós podemos ouvir a voz de Deus? Isso é um gráfico, um desenho que tenta, de certa forma, explicar, dar uma ideia de proporções ou de quantidade de impressões que a gente pode ter. Claro que isso é uma tentativa de tentar explicar talvez o inexplicável. Mas, em primeiro lugar, vocês podem observar aqui uma curiosidade: 75, 75, 25, 25. O que quer dizer? Ninguém, aqui não existe nenhuma caixa. Se a gente fosse colocar uma caixinha mais um quadradinho aqui, a gente teria que colocar desse lado, ou que seria 100%. As pessoas, os profetas de Deus, aqueles que receberam as escrituras, é considerado 100%. Então agora, após o canon estar fechado, se entende que ninguém consegue ouvir 100% a voz de Deus. O que significa? Que sempre vai ter uma porcentagem que vai ser nossas impressões aqui. Vai ser a nossa opinião, começando pelo lado esquerdo, do meu lado esquerdo, nosso lado esquerdo, 75%. 75%, e aqui a voz de Deus, 25%. Aqui 50, 50. 25 nossas impressões e 75, que seria um altíssimo já, um dom bem desenvolvido, um bem aguçado de profecia, de ouvir a voz e discernir a voz de Deus. Não arrisco dizer, e tem poucas pessoas que arriscam dizer, apontar alguém com essa capacidade, mas pode acontecer que nós estaríamos fluindo em 75% ouvindo a voz de Deus e 25% humano. O que isso significa? Que todas as coisas precisam ser discernidas. E a própria Escritura, o próprio Paulo fala sobre isso. Sobre discernimento, discernir a voz, discernir as vozes, discernir as impressões. Porque quando a gente vai entregar algo ou vai ouvir algo, seja isso para nós ou para o outro, sempre existe uma possibilidade de estarmos contaminados com as nossas impressões. Às vezes é um desejo forte nosso, às vezes uma experiência forte, um momento, uma fase que a gente está vivendo, e tudo aquilo que a gente ouvir que vem de Deus é puro, é realmente genuíno. Mas ele recebe um filtro, ele recebe um impacto, ele recebe, às vezes, um atenuante, que é a nossa vida, a nossa experiência, as nossas feridas, às vezes. Muitas vezes são as nossas feridas, são nossas mágoas, nosso ressentimento, que recebe algo, mas contamina o restante. Por isso vocês podem perceber, e talvez todos nós já recebemos e percebemos, aquelas palavras proféticas, aquelas impressões, assim diz o Senhor, normalmente começa. E começa com uma entonação de voz já forte, uma entonação de voz, muitas vezes, agressiva. Por quê? Às vezes é porque as pessoas estão feridas ou têm uma ideia, um conceito de que quando Deus está falando, ele troveja como a voz, né? Como a voz de trovão, que pode ter acontecido e aconteceu lá no Monte Sinai, por exemplo. Então, a visão, o conceito, a ideia que se tem de Deus faz com que essas impressões que a gente diz de Deus sejam, às vezes, desfocadas e sejam contaminadas. Então, mesmo que alguém flua já no 50-50, sempre deve considerar, olha, isso pode ter 50% do Geraldo, pode 50% daquilo que o Geraldo viveu, do que o Geraldo desejou, do que ele desejaria sobre a vida da pessoa, ou aquilo que entende. Pode acontecer isso.
Ou as nossas impressões seria assim, ó, só 20% é minha opinião, né? Porque às vezes, até quando a pessoa entrega uma palavra, uma impressão, a gente tem uma predisposição de falar assim, olha, eu tive uma impressão, eu não sei, talvez isso signifique isto. Isso pode estar contaminando aquilo que realmente o coração da pessoa que está recebendo essa palavra deveria interpretar. Por isso, uma sugestão é que, realmente, quando a gente tem uma impressão, a gente não use essa expressão. Deus me disse. O Senhor falou. Por quê? Em primeiro lugar, isto dá a ideia de que isso não pode ser questionado. E, na verdade, a própria Escritura diz que a gente deve discernir. A palavra deve ser discernida e deve se reter o que é bom. Deve ser julgado toda profecia, toda palavra, não só uma profecia, mas toda palavra anunciada, porque também entendemos e se entende que uma palavra anunciada de Deus, interpretada, ela é também um tipo de profecia, de anúncio, e toda ela deve ser discernida, ela pode ser questionada. Isso eu queria dizer para vocês, pode ser questionada. Quando a gente tem uma impressão, diz, olha, eu tive uma impressão, você avalia no seu coração, conversa com Deus sobre isso, pede a confirmação do Espírito Santo, pede a confirmação de irmãos, se isso realmente faz sentido ou não. Isto, para mim, é muito importante. Para mim, foi importante porque isto faz com que eu arrisque a dar palavras, impressões. Diz, olha, eu tenho uma impressão, mas você julga no seu coração. Então, a gente pode, inclusive, arriscar. E é importante a gente entender que tanto essa questão das impressões, dessa porcentagem, vale para ouvir uma palavra para o outro como para si mesmo. E a jornada para dentro de ouvir e aprender ouvir a voz de Deus, ela começa, em primeiro lugar, a gente ouvindo para si mesmo. Queria dar esse panorama geral para entender como funciona essa questão de Deus falando com as pessoas, através de outras pessoas, e da gente para as outras pessoas. Mas tudo começa e passa pelo eu ouvir para mim mesmo. E vale a mesma coisa. Eu preciso estar sempre avaliando e pensando que eu posso estar ouvindo e posso estar projetando através das minhas lentes. E eu preciso, por isso, a confirmação das escrituras. E é importante, às vezes, quando a gente ouve algo para si, e começando esse processo para si mesmo, pedir para o Espírito Santo nos lembrar um texto, trazer à memória um texto que a gente leu, uma história bíblica, uma parábola, com a confirmação e a gente olhando isto. E também importante a gente ter amigos espirituais, amigos às vezes que têm um pouco mais de experiência, para a gente colocar essas nossas impressões, essas nossas conversas, esse nosso diário. E é uma prática que a gente tem, da gente compartilhar com o outro. Eu tive uma impressão. Eu não sei se eu estou meio maluco, se eu estou pensando, se estou imaginando demais. Eu tive um sonho. O que você diz disso? Então, são práticas bem legais a gente fazer. Sabe, essa questão, eu ouço a voz de Deus para mim, mas eu ouço o conselho e eu ouço também a voz de Deus através do meu irmão. Isto nos traz saúde espiritual, isso nos impede de cometermos equívocos, porque muitas pessoas mesmo, ficam magoadas e são feridas através de impressões que têm, e às vezes essas impressões estão contaminadas com algumas coisas. Importante a gente olhar na perspectiva agora, vamos preparar o nosso espírito, a nossa mente e o nosso espírito para ouvir a voz de Deus. Vamos agora olhar um pouquinho mais de perto como é que acontece no nosso consciente e no nosso inconsciente. Como o Espírito Santo faz, como o Espírito Santo faz. E esse é um papo para o próximo momento. Até!